João capítulo 20, nós leremos do versículo 24 até o versículo 31. João capítulo 20, do versículo 24 até o versículo 31. NAA, por favor, Nova Almeida atualizada. Os impactos da ressurreição de Jesus Cristo. E a pergunta, que é o tema da mensagem de hoje, é como agiremos diante da ressurreição de Cristo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo. Tomé, um dos 12, chamado gêmeo, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. O texto imediatamente anterior fala sobre a primeira aparição de Jesus aos discípulos reunidos. Tomé não estava. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, 8 dias depois. E Tomé agora estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos repetir todo mundo junto? Vamos lá, esse último versículo. 1, 2, 3 e... Estes, porém, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenham vida em seu nome. Só as mulheres. 1, 2, 3 e... Homens, 1, 2, 3 e... Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenham vida em seu nome. Toda a igreja bem bonito. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo... Não, peraí. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenham vida. Aleluia. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desvendou os nossos olhos. O Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, para que pudéssemos ver, ó Deus, a tua majestade. Obrigado, ó Deus, porque tu operaste em nós a tua salvação. Obrigado, ó Deus, porque hoje a nossa alma pertence ao Senhor. Bendizemos o teu santo nome e te agradecemos por esse santo privilégio de estarmos aqui. E agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, que está vivo e que reina para sempre. Amém. Meus irmãos, como agiremos diante da ressurreição de Cristo Jesus? É o tema dessa mensagem de hoje. Como agiremos diante da ressurreição de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, e as 3 sentenças dessa mensagem serão perguntas. Como agiremos diante da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, aproveitaremos os seus benefícios? Como é que nós vamos agir diante da ressurreição
de Jesus Cristo, nós aproveitaremos os benefícios da ressurreição. Quais são? Incontáveis, incontáveis. A vitória sobre a morte, a fé, a comunhão, a possibilidade de pertencermos à igreja, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória sobre o medo, a vitória sobre a incredulidade, incontáveis benefícios. Mas eu gostaria de que voltássemos o nosso olhar para um aspecto, talvez pouquíssimo mencionado em períodos como esse de Páscoa e ressurreição, quando se pensa em benefícios da ressurreição de Jesus Cristo. E esse benefício está no versículo 24, projeta para a gente aí, para acompanharmos aqui pela tela. Olha o que diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Você não tem noção da problemática que isso aqui gerou, porque na primeira aparição de Jesus ao grupão lá dos discípulos, Tomé não estava. Por que ele não estava? Nós não sabemos. Tudo o que dissermos será especulação. Estava trabalhando? Estava desanimado? Estava abatido? No fundo de uma cama depressiva? Nós não sabemos. O fato é que ele não estava. E porque ele não estava experimentando um dos benefícios da ressurreição, que é desfrutar da comunhão com os santos de Deus, aquilo já causou um profundo impacto negativo na sua alma. Todo mundo estava com o coração pegando fogo, porque eles tinham visto a Jesus Cristo ressuscitado. Mas Tomé não viu. Ô irmãos, isso aqui dá uma problemática tão grande, quando você vai tratar um assunto muito importante. Quem lida com reuniões de liderança, aí você tem alguém que falta, aí você vai com o grupo que estava presente, faz aquela reunião, trata tudo, depois quem faltou diz assim: tá, mas e isso? E isso? Pois é, tratamos naquela reunião que você faltou. Então Jesus aparece ressuscitado para os seus discípulos, eles ficam perplexos, maravilhados com aquilo tudo. Mas Tomé não ficou assim, porque ele não pôde saborear aquela bênção que fora promovida pela comunhão, pela unidade e pelo momento em que a igreja estava reunida, que os servos do Senhor, os discípulos, estavam reunidos testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo. Quantas bênçãos nós perdemos quando não estamos experimentando a dádiva da comunhão com os santos de Deus. Quantas bênçãos nós perdemos por não fazermos parte de um corpo, por não enfrentarmos os momentos que esse corpo está passando. Se nós recortarmos a nossa jornada cristã, a nossa comunhão, a nossa caminhada com Cristo, e transformarmos a nossa experiência de fé apenas em momentos como esse domingo à noite, vamos estar cortando 80% daquilo que poderiam ser as bênçãos do Senhor para nós. Quanta bênção que nós experimentamos quando estamos caminhando com os nossos irmãos e irmãs em rotinas diárias da vida cristã. Tivemos um almoço muito bacana, botamos no grupo da igreja, na casa da irmã Vasti, e todo mundo que ia despedir da gente, eu nem era um anfitrião, mas ia despedir por ser pastor. Pastor, a gente tem que ter mais momentos como esse momento é tão bom. A gente estava reunido para um almoço, mas ali foi um momento tão sublime. Até sobre a morte de Cristo nós nos lembramos, nós íamos saborear um farto banquete, mas ali eu pude dar uma palavrinha, relembrando o que significava a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Parecia um momento despretensioso, uma simples refeição, mas foi um momento tão rico de comunhão. Às vezes, quando você vai para um sepultamento, quando você vai para um aniversário, quando você vai para uma festa de casamento, veja, quando foi que Jesus manifestou o seu poder? Em todos os momentos. Aonde houvesse ali um servo do Senhor, uma serva do Senhor, era o palco ideal para a manifestação do poder de Deus. É um casamento, vamos multiplicar os milagres do Senhor, vamos transformar essa água em vinho. É num sepultamento, vamos trazer alegria para esse povo. É na beira do caminho, é andando pelas estradas, é no meio de uma multidão necessitada, não importava a ocasião. Quem estava caminhando com Jesus pôde experimentar milagres extraordinários, bênçãos exponenciais. Me lembro que quando a irmã Elvira faleceu, e eu preguei no culto fúnebre dela, foi um culto muito difícil para eu poder pregar. Eu estava querendo ser consolado, mas eu estava ali como pastor. Eu precisava acudir e socorrer
a todos espiritualmente, emocionalmente, mas eu fiquei muito abalado, e uma das palavras que eu dei foi assim: se teve uma crente que soube aproveitar esse nosso tempo de ministério aqui, foi a irmã Elvira. Pense em alguém que aproveitou intensamente. Chegou um momento que ela disse assim: pastor, fica ruim demais para eu vir do Monte Alto para cá, pegar ônibus, o ônibus demora, para cedo, então ela alugou uma casa ali na Norte, eu acho que na 10 Norte parece, e veio morar. Então ela aproveitou os últimos momentos. Quando a gente fez uma viagem para Santa Fé de Minas, eu me lembro que ela já estava com problemas pulmonares, ela tinha fibrose pulmonar, e mesmo assim, ofegante, foi no carro do Robert com a Adriana, e foi, e ajudou na cozinha, e sorriu, e gargalhou. Então, quer dizer, são bênçãos que nós aproveitamos por estarmos com o corpo de Cristo, por estarmos envolvidos com a igreja. Então, quando a gente pensa nessa pergunta, que é o tema da mensagem, como agiremos diante da ressurreição de Cristo? A pergunta é: aproveitaremos os seus benefícios? Você tem aproveitado esse grande privilégio que é viver a comunhão do Senhor Jesus Cristo, com o corpo, com a igreja, com a família? Olha que coisa mais extraordinária, é esse versículo inicial que abre o texto bíblico. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, e porque ele não estava com os discípulos quando Jesus veio, ele ficou um homem frio, o seu coração virou terra fértil para a incredulidade. Aquela dor do luto que já poderia ter sido interrompida, a dor do luto que já poderia ter sido quebrada, não foi. Então, quer dizer, ele sofreu uma semana a mais, 8 dias a mais, e o texto diz literalmente isso. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. Ele sofreu 8 dias de graça. Por quê? Porque ele perdeu o privilégio da comunhão. Tem muita apatia, ansiedade, angústias da sua alma, tristezas, dores, traumas, que poderiam ser vencidos pelo simples fato de você viver a comunhão com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. E essa palavra é uma palavra para te encorajar a você aproveitar uma das grandes bênçãos e vitórias da cruz do Calvário, que é exatamente a oportunidade de fazer parte de um corpo, de fazer parte de uma família espiritual chamada igreja. Foi por meio de Jesus Cristo e como propósito dele que a igreja foi criada, para que nós pudéssemos ter essa bênção que é a igreja, que é composta por gente de todo jeito, de todo tipo, de toda cor, de todas as etnias, de várias localidades. A gente estava conversando lá na chácara, e eu perguntando assim: o que mais tem aqui no Distrito Federal? É mineiro? É goiano? É nordestino? O que é? Mas é uma beleza de Deus. Eu senti essa diferença em relação a Belém, porque Belém era monocultural. Então, Belém era um só povo, um tipo de pessoa. Então, era muito raro você encontrar gente de fora. Tem, claro que tem, mas a maioria predominante era gente dali. Aqui não, aqui você tem essa beleza, tem muito maranhense, tem muito goiano, tem muito piauiense, tem muito mineiro, né? Tem capixaba, tem muita gente de todo lugar, beleza. E a igreja vai sendo composta por pessoas de todas as gerações, que às vezes temos expectativas diferentes, temos preferências diferentes para um monte de coisa, mas aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, e a igreja se torna essa grande bênção. Aqui nós vemos a bênção que é pertencermos a um corpo, e um milagre que somente Jesus pode realizar, que é o milagre de nos nivelar. Todos aqui têm o mesmo valor, todos aqui são igualmente importantes para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem aproveitado esse benefício da comunhão? Tomé perdeu uma grande bênção, e aquilo impactou profundamente a sua vida. Aquilo impactou profundamente até o ambiente no qual ele estava. Porque veja, ele não estava presente quando Jesus aparece a primeira vez para o grupo, mas o grupo ainda assim quer contagiá-lo, mas ele tem dificuldade. Mesmo um grupo de testemunhas oculares chegando para ele e falando para ele com convicção, com o coração em chamas, ainda assim ele bate o pé e diz: se eu não o vir, se eu não o tocar, eu não crerei. Não basta só ver. Então ele ainda subiu o nível, ele levantou a régua. Se eu não vir e se eu não tocar, eu não crerei. Como agiremos diante da ressurreição de Cristo? A segunda pergunta é: deixaremos a fé triunfar? Como é que nós agiremos diante da ressurreição de Cristo? Nós deixaremos a fé triunfar ou não? Versículos 25 e 29, olha o que o texto diz:
Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Botando banca demais, não está não? 29. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que a gente bota tanta banca para as coisas espirituais? Por que a gente bota tanta dificuldade? Se nós temos tido provas incontestáveis de que Jesus é Deus, de que Deus está ao nosso lado, de que somos filhos amados do Senhor, que já sabemos que somos escolhidos pelo Senhor, mas por que nós deixamos, irmãos, o nosso coração se tornar uma terra fértil para a incredulidade? Por que nós deixamos o nosso coração se tornar terra fértil e dar mais espaço para a desesperança e para o medo do que necessariamente para a fé, para a convicção, para a certeza? Por que nós fazemos isso? Hoje pela manhã, nós meditamos sobre Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ela esteve ali, ela viu. Então, quando Jesus fala com ela, ela está num misto de emoções. Ela está muito sentida ainda, ela está chorando muito. Então, o coração dela está muito machucado, está muito inflamado. Mas ela tem relances de fé. E ela está ali porque ela crê. Porque ela crê e porque muito ama ao seu Senhor, ela está ali para embalsamar o corpo, levar algum tipo de perfume, era uma tradição daquele período. Ela está ali, então, no meio daquela confusão de emoções. Mas ela não deixa o medo sufocar a sua fé. E no meio de tanta conturbação, de tanta angústia, de tanta dor, porque às vezes nós nos afogamos em tanta lágrima de sofrimento. Às vezes a gente está tão sufocado, irmãos, que o soluço é quase uma esperança. O soluço no meio da dor, parece que ali vem bolhas de ar para o nosso coração. E foi meio que o que aconteceu com Maria Madalena. Então ela está conversando, chega no ponto que ela está conversando com Jesus, sem discernir que é Jesus. Ela pensa que é qualquer pessoa, menos Jesus. Só que quando Jesus fala, Jesus desmonta a mulher, porque ele fala assim: Maria. E a voz de Jesus é uma voz inconfundível. Eu falei pela manhã que a gente foi no parque lá, Nicolândia, e aquela algazarra, aquele monte de menino brincando e gritando e correndo e tudo. Gente, que capacidade era aquela de discernir qual era o choro de minhas filhas, principalmente da caçula, qual era o grito, qual era a voz dizendo: pai, imagina no lugar daquele, é uma criança dizer: pai, quantos pais tem ali? A gente consegue discernir. Só que o mais incrível, irmãos, foi exatamente a filha conseguir identificar a voz do seu pai. Quando ele falou Maria, imediatamente ela responde Rabone, mestre. São palavras de carinho, de afeto e identificação. Ela não pronunciou aquilo para os anjos, para os outros discípulos, mas a voz de Jesus foi uma voz inconfundível. Mas o medo queria sufocar. Quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles chegaram a imaginar que se tratava de um fantasma. Mas quando Jesus chega, acalma a tempestade, a ação imediata de Pedro é dizer: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim, porque ele via que a sua incredulidade estava botando tudo a perder, e estava prejudicando a sua jornada, a sua caminhada espiritual. Nós deixaremos a fé triunfar? Então, quantas promessas Jesus havia dado, quantos milagres Jesus já tinha realizado, e mesmo assim, na hora do vamos ver, Tomé, ele fica cambaleante, os seus pés ficam tremendo, as suas pernas estão tremendo, ele pensa que vai desmoronar. Irmãos, a fé tem que fazer a diferença exatamente nos momentos da adversidade, no momento em que tudo está indo de mal a pior, no momento em que estivermos caminhando por um corredor frio de hospital, às vezes atravessando períodos dificílimos, como os períodos de deserto, como os períodos de escassez, onde a despensa vai estar no seu volume mínimo, se não estiver vazia, ali que a nossa fé precisa prevalecer. Você tinha na passagem bíblica aqui na Escritura um Pedro impetuoso que dizia para Jesus assim: de maneira nenhuma o Senhor vai ser preso, se for para o Senhor ser preso, vão ter que passar por cima do nosso cadáver. É aquela fé coletiva, que você está no meio do grupão,
mas na hora que as coisas ficam difíceis, essa fé coletiva, ela parece que vai desaparecendo. Na fé coletiva, você enfrenta barricada policial, o pessoal arranca alambrado no estádio, arranca tudo e vai para cima. Mas aí, quando estava sozinho, ele se acovardou, ficou minúsculo, do tamanho de um pigmeu, de um anãozinho. É tanto que, diante de uma empregada, ele começou a negar a Jesus Cristo. Diante de um outro grupo de homens, ele negou a Jesus Cristo. Negou a Jesus Cristo e chorou por causa da sua covardia, da sua fraqueza, por causa de uma fé que não foi capaz de triunfar. Jesus já havia ressuscitado e, mesmo assim, Tomé estava dando corda demais para a incredulidade. Estava dando corda demais para a desesperança. Estava dando corda demais para o medo. Você deixará a fé triunfar na sua vida? Ou você vai se agarrar àquelas razões que te fazem sofrer? Ou você vai botar muita banca? Você vai ter aquele coração duro e botar uma série de exigências para Jesus? Quem somos nós, meus irmãos? Qual condição nós temos de pensar que podemos botar Deus contra a parede? Qual condição que nós achamos que temos para deixar Deus encurralado, para botar uma faca no seu pescoço? Quem somos nós? Quem nós achamos que somos? Exigindo do Senhor, mas Jesus é tão misericordioso, que mesmo sem estar ali fisicamente ouvindo aquela prosa dos discípulos com Tomé, ele sabia exatamente o que estava no coração de Tomé e o que ele tinha dito. E ele chega sem Tomé dizer uma palavra na sua presença, e ele vai preenchendo um por um os requisitos que ele havia colocado, para que a sua fé pudesse ser fortalecida. Jesus é muito paciente, Jesus é muito misericordioso mesmo, e quanto que nós devemos amar Jesus Cristo, porque apesar de sermos quem nós somos, e de agir do jeito que agimos, Ele ainda tem tanta misericórdia e compaixão de nós. Apesar de botarmos tanta banca e tanta dificuldade, meu Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem tido tanta paciência conosco, o Senhor tem sido tão benevolente, o Senhor tem sido tão misericordioso, nós só queremos te agradecer por tudo isso. Os discípulos, meus irmãos, eles deram essa chance para a fé. Imagina, chega uma mulher e diz assim: Jesus não está lá. Parece que Jesus ressuscitou, o seu corpo foi roubado. Aí eles poderiam dizer assim: quem é essa gentalha? Esta aí que Jesus expulsou 7 demônios dela, chamada Maria Madalena. Às vezes nós perdemos grandes bênçãos porque focamos em coisas secundárias. Às vezes nós não focamos naquilo que é o principal. Se você vier para um culto como esse, você ficar distraído pensando assim: está muito frio, ou está muito quente, ou o som não está no ponto que queria. Se você começar a se distrair, você perde a chance de experimentar aquilo que é a maior bênção do Senhor para a sua vida. Se eles fossem dizer, uma mulher, o testemunho de uma mulher, e não é qualquer mulher, de Maria Madalena, logo de Maria Madalena, como assim? Nós vamos perder nosso tempo, essa mulher está delirando, isso é uma doida varrida, é uma doida de pedra. Não, eles saem correndo e chegam até onde Jesus estava, eles vão correndo. E tem um que é João, ele diz assim, e aquele discípulo foi mais rápido que todo mundo, ele sai correndo na frente de todo mundo, e ele vai mais rápido ainda, ele está com muita expectativa para encontrar o seu Senhor, e vai dando vazão para a sua fé. Dê a si mesmo a chance de ver a sua fé desenvolver, de ver a sua fé crescer, de ver a sua fé amadurecer. A fé, meus irmãos, é capaz de coisas incríveis. Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui, te lança lá, e ele vai. Se vocês crerem, vocês verão e farão coisas maiores do que essa. Fé, tudo vem por meio da fé. Como agiremos diante da ressurreição de Cristo? Em terceiro e último lugar, nós nos submeteremos aos propósitos do Senhor para nós. Como é que nós vamos agir e reagir diante da ressurreição de Cristo? Nós nos submeteremos aos propósitos do Senhor. Olha o que dizem os últimos versículos 30 e 31. Dizem assim, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Isso aqui é a conclusão do Evangelho segundo João, e ele resume. Então ele está dizendo, esse Evangelho inteiro, ele foi compilado, ele foi composto, para que vocês creiam que Jesus Cristo, projeta de novo, por favor, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e ele é o Filho de Deus, e para que vocês crendo, tenham vida em seu nome. Como é que nós teremos vida? Quando nós crermos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. No momento em que você ouve a palavra de Deus, você tem a grande oportunidade de entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida. E quando você crê, porque tudo que Deus fez, o propósito era única e exclusivamente esse: glorificar ao Senhor Deus e torná-lo conhecido, tornar o propósito e o projeto de Deus para a sua vida conhecido. O projeto de Deus é que você seja transformado e salvo por Ele. Nós falamos no domingo próximo passado que Jesus nasceu para morrer. O único propósito da morte, do nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo foi pagar o preço pela nossa redenção. Tudo mais ali, irmãos, foi secundário. Ser carpinteiro, viveu ali na região de Palestina e tal, tudo isso é secundário. O propósito era Jesus chegar no Monte Caveira, no Monte Calvário, ser crucificado, pagar o preço pela nossa redenção, para nos possibilitar ter acesso à presença de Deus, perdão pelos nossos pecados, a redenção no Senhor, a adoção como filhos, a justificação pela fé, o nosso nome ser escrito no livro da vida, termos os nossos pecados perdoados e nos tornarmos filhos de Deus. O resumo é isso aqui. Tudo isso foi feito, tudo que Deus moveu, toda a arquitetura divina e celestial, tudo foi feito com o propósito único e exclusivo de pagar o preço pela nossa redenção. Porque Deus não suportou a ideia de que viveríamos para sempre separados dele. Ele deu tudo o que ele tinha de melhor, porque ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para um crente e para uma crente, não é derrota sob hipótese alguma, sob ângulo nenhum, mas é uma vitória acachapante, triunfante, sobre o inferno e sobre todo o mal. Esse é o grande amor de Jesus Cristo por nós. Esse é o grande amor de Deus por nós, esse é o grande projeto de Deus por nós. Então a grande pergunta é, nos submeteremos aos propósitos do Senhor? Receberemos de Deus a sua salvação? E a palavra do Senhor diz, se ouvirdes hoje a voz do céu, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Que o Senhor Jesus dê discernimento a todos nós, que o Senhor Jesus abra os nossos olhos para que vejamos a maravilha da sua palavra, as maravilhas da sua lei. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que morreu e que ressuscitou, e está vivo e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.